Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, tá ok? Se você estiver bem, a gente está bem aqui, né? A gente se alegra com a alegria, né? O apóstolo Paulo dizia: alegre-se com os que se alegram, chorai com aqueles que choram, ok? Muito bem, pessoal. Se você está chegando novo no canal, de repente você chegou aqui, vou ajeitar aqui um pouquinho, tá, gente? Só para o enquadramento ser melhor, tá? Ô, meu câmera, por favor, me ajuda aí, meu câmera. Pô, me ajuda. Bem, se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Deixe seu like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo, divulgue o canal, tá? Porque você sabe que o canal, para ser monetizado, ele precisa ter primeiro, 1000 inscritos, segundo, não sei quantas horas de coisa, e também é preciso ter bastante visualização. Então, quanto mais compartilhamento, mais você facilita com que isso melhore, tá? Então, a gente nem pode ainda contar com a alegria de dizer, é monetizado, porque se você souber, ontem eu estava observando, a monetização é $1,97, tem um monte de regra, $1,97, um monte de regra. Eu nem sei direito como é que isso funciona, só quando vai tirar, entendeu? Essa coisa toda, gente. Então, de fato, viver de canal no YouTube não é o meu ideal. Não tenho essa pretensão, porque de fato isso aqui não é um ramo de vida fácil. É fácil para quem quer contar mentira, inventar história, etc. Tá? Então, se você quiser ser parceiro do canal e ajudar financeiramente o canal, ajude. Tem tantos canais aí com 30, 40, 50, até 100 mil inscritos que ficam pedindo ajuda. Por que eu não pediria, né? Certo? Por que eu não pediria? Então, eu estou pedindo a sua ajuda. Se você puder ajudar, ajude. Então, o Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? Dessa força aí. Muito bem. Nós estamos numa série A Gênesis, né? Porque assim, nós terminamos uma série falando sobre a origem, etc, etc. Então você sabe que nós vivemos um ateísmo prático, tá? Mesmo aqueles que se dizem crente, na prática eles vivem como se Deus não existisse, tá? Beleza? Tá entendendo? Então tem um ateísmo teórico que alguns defendem por aí. Eu até vi um canal chamado Teologia Reversa, né, em que ele, o Fábio Sabino, que sempre procura falar sobre a Bíblia, é muito interessante, porque o Fábio Sabino vem de origem evangélica, mas ele mostra por que está errado determinadas coisas, ok? E nós também acreditamos que houve muita manipulação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ok? Muita manipulação. E ainda há hoje. Porque, pessoal, igreja virou ramo de vida. Então, virou empreendedorismo. Então, se a gente desmascarar a Bíblia, esse povo fica sem saber o que fazer. É por isso que eu falo sempre, né? A questão da gente estudar é exatamente para a gente mostrar que existe um Deus falso que assumiu o controle do mundo, ok? Certo? E que, na verdade, existe uma espécie de mistura que, assim, a gente tem percebido que as pessoas resolveram misturar gnose, hermetismo, esoterismo,
teosofia e fazer um negócio de um apanhado que só cria confusão, não ajuda em nada. Porque as pessoas, em vez de irem na fonte do gnosticismo cristão e apenas se deter ali, elas vagueiam em torno das ideias da Blavatsky, do Samael Van Veor, da sabedoria hiperbórea e não sei o que tem mais. E há uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês. Tá? Esse negócio de supremacia branca, supremacia ariana, isso é a pior burrice que existe. Mas tem gente pregando isso aí nas redes sociais. Tá? Aí depois não querem que o Xandão prenda. Vai prender. Porque você acha mesmo que você é melhor que quem? Os arianos são melhor que quem? Eu acho engraçado, porque esse povo não estuda, aí eles inventam ideias de supremacia branca. A supremacia ariana, a supremacia não sei o que foi aquela boba, e alguns até em grupos aí, homenageiam o homem do bigodinho. Mal eles sabem que o homem do bigodinho foi financiado por sionista para fazer o que ele fez. Só que ele era de uma sociedade secreta chamada Tule, e ele acreditava em determinadas coisas, como Sol Negro e PPP, e um bocado de coisa. E daí ele pegou a ideia do arianismo, né, e disse, bem, né, a raça pura, né? E aí começou a onda do que aconteceu, mas aquilo tudo lá foi financiado. Tá? Não foi só baseado numa crença que ele tinha suposta. E nós vamos mostrar isso aqui, nós vamos desmascarar algumas coisas aqui. Tá? Porque aqui nesse canal não vai passar negócio de supremacia. Aqui nesse canal não vai passar ideias neonazistas. Tá? Essas ideias neonazistas que estão vagando por aí, aqui não. Tá? Você é contra a supremacia, eu sou contra qualquer supremacia. Todo e qualquer grupo que queira suplantar os outros, para mim, não presta. Uma coisa é você ter direitos. Por isso nós defendemos uma sociedade democrática e de direitos. Esse negócio de uma supremacia, seja ela hétero ou homossexual, está errado. Essa supremacia de homens contra a mulher também está errado. Essa supremacia de branco contra afro-indígenas também está errado. Tem um monte de coisa errada. A supremacia do intelectual contra quem não é intelectual, a supremacia de quem sabe mais contra quem, a supremacia de quem tem mais dinheiro contra os que não têm nada. Não, essa supremacia não vai passar aqui não, querido. Se você está aqui nesse canal achando que aqui eu vou pregar esse tipo de coisa, você está muito enganado. Procure outro lugar aí, que aqui não tem negócio de sociedade secreta, aqui não tem iniciação aos mistérios, não tem firula de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tem, aqui não. Tá? Quero deixar bem claro isso aqui. Aqui não tem iniciação, aqui não tem grupo de Instagram, entendeu? Quem quiser ser preso pelo Xandão, vá para grupo aí e fique lá. Vá lá divulgar suas ideias, depois quando você estiver preso, você vai reclamar. Né? Porque aqui no Brasil é assim. Quando os direitos humanos são para os outros, aí todo mundo questiona, mas quando pega na pessoa, a pessoa quer direitos humanos. São tudo contra o Supremo Tribunal Federal, mas quando o bicho pega, recorre ao Supremo Tribunal Federal. Então, se você quiser cair nessa onda de esquerda e direita, e não é nem de direita democrática, é de uma extrema direita que no mundo todo está espalhando o terror, inclusive com esse líder maluco do Benjamin Netanyahu, tá? Esse cabra lá, certo? Sionista, um canalhão de primeira categoria,
Tem muita gente defendendo a estrela de Israel. Eles nem sabem o símbolo, o que significa aquela estrela. Que não tem nada a ver com a estrela de Davi, tem a ver com a estrela de Salomão. Olha, vão estudar, vão ler, entendeu? Deixem de estar falando bobagem em rede social, vocês vão ser presos. Tá? Aí vocês depois de que estão... é censura, nós estamos sendo censurados. Não, querido, não venha para cá com ideia de censura, porque você não vai colar isso aqui. Entendeu? Por quê? Porque não está se fazendo censura prévia a nada. Está se fazendo no Brasil o seguinte, o controle, senão isso aqui vai virar terra sem lei, a rede social, onde você resolve denegrir a imagem dos outros, falar mal dos outros e acha que crime contra a honra não é crime, calúnia, difamação, injúria. Então você tem que... Vai estudar as leis do país onde você vive. Mas eu não gosto. Então vai morar em outro canto. Vai morar em outro canto. Vai morar em outro país. Vai para os Estados Unidos, que você admira tanto. Tem gente aqui que adora os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é que é o paraíso terrestre. Porque aqui a gente pode fazer tudo. Vai morar para lá. Vai com aquele outro velho maluco lá, que a esquerda defende aquele débil que está andando praticamente já caindo, entendeu? Risco de perder uma eleição para um outro doido, porque agora a fama virou isso, né? No Brasil e em outros países, os doidos começaram a assumir coisa e querem voltar para um fundamentalismo religioso, um tal de tradicionalismo, né? Aqueles gritos fascistas, família, Deus, propriedade, não sei o que papai. Vai encher a paciência de outro. Procure outro canal para você sobreviver. Aqui não tem negócio de defesa de esquerda nem de direita. Porque no Brasil existe uma manipulação da maçonaria, tanto na esquerda como na direita, com esse messianismo político, né? Eles vão criar um outro Messias para substituir o Lula. Eles vão... Por quê? Porque o outro Messias não deu certo. Deu nessa zorra que deu aqui no Brasil. Então aí vem um outro Messias. Aí eles vão criar um outro Messias para o futuro. É assim que vive. Vamos procurar estudar, vamos procurar ler. Aí depois vocês... Tá? Desculpa a gente fazer esse comentário, mas aqui negócio de supremacia... Porque nós somos arianos, somos legítimos povos, não sei o que, herança da Atlântida, nós somos do origem. Aquele vergonha. Você não é melhor que ninguém. Coitado de você se você for nessa. Vai nessa aí. Continua pregando esse tipo de coisa em grupo de Instagram e falando em código, que quando a Polícia Federal bater na sua porta, você vai entender o que é supremacia. Você vai ver se essa sua supremacia vai valer de alguma coisa. Não vai valer de nada, não. Você está dentro da Matrix, querido. Você já esqueceu isso? Que você está dentro de um simulador? Engraçado, até parece que ser branco é coisa. Eu quero saber aonde foi encontrado que o Demiurgo criou uma raça branca, entendeu? Tem cada gente doido mesmo que só pode... Não, isso é loucura mesmo. Né? Então, pessoal, nós estamos aqui no campo da meta, né? Da metafísica. Ok? Estamos estudando a metafísica para quê? Né? Deixa eu só voltar aqui, pessoal, porque é o seguinte, aqui você tem que vir aqui para revirar a câmera. Oi, tá, agora. Cheguei. Metafísica. Então, os gnósticos, assistam os 2 vídeos dessa série anterior, porque senão você não vai entender. Pelo amor de Deus. Tá? Ok? Então, os gnósticos, tá? Tiveram também tinham uma vez a metafísica. Agora, a pergunta é, quem eram os gnósticos? Bem, primeiro,
aqui nesse canal os gnósticos eram cristãos, tá? Isso está claro para nós. Os documentos de Nag Hammadi não deixam dúvida. Segundo aspecto, eles eram, na sua grande maioria, judeu-helênicos, tá? Ou helenistas. Certo? Então, isso aqui é uma das características importantes. Depois, dentro do movimento cristão, entrou outros, né? Entrou os gregos, tá? Entrou os romanos. Eu estou dizendo outros povos. Mas, essencialmente, o gnosticismo começou com judeus helênicos, tá? Que se localizavam principalmente em Alexandria do Egito. Ok? Em Alexandria. Então é importante a gente saber disso aqui, porque os gnósticos primitivos, que estão entre o primeiro e o segundo século, ok? Da era cristã, eles eram judeus. Os primeiros cristãos eram judeus, ou alguém tem dúvida? Agora, eles, além de ser helenistas, a maioria dos seguidores daquele que foi chamado Jesus, que na verdade não é esse o nome, se você for na prática chamar, ele devia se chamar Josué ou Joshua. Ou se alguém, porque tem gente que tem problema com J, né? Tem gente tão... não tem J, tem Y. Aí Yoshua, né? Yoshua, né? Então, na verdade, o nome dele era para ser esse aqui, tá? Isso não é eu que digo, são os maiores estudiosos dos assuntos bíblicos, ok? Então, portanto, a maioria dos seguidores de Josué ou de Joshua, eles eram de uma região chamada Galileia, ok? Aonde vivia um grupo de pessoas chamado, porque a Galileia, pessoal, né, meio complicado da gente fazer, mas eu vou fazer aqui uma espécie de mapinha aqui, tá? Então era mais ou menos uma região pequena, mas ela era dividida, tá? Em 3 províncias. Aqui ficava a Galileia, aqui ficava a Samaria e aqui ficava a Judeia. Ok? Certo? Então Jesus escolheu, Josué viveu aqui, numa região que era altamente... Esse pessoal daqui discriminavam esse grupo aqui e esse grupo aqui. Tá? Então a maioria deles aqui eram pessoas que conheciam... por que era discriminado? Porque a Galileia era miscigenada com muitos povos, etc, etc, etc. Isso que é importante entender, para você entender o que é o terreno onde nasceu o gnosticismo cristão. Porque tem muita gente falando bobagem por aí. Me desculpe, me perdoe, mas eu não estou querendo ser o bonzão, não. Eu estou só querendo dizer que é absurdo as coisas que a gente ouve as pessoas falarem por aí. Não conhecem absolutamente nada, não pesquisam nada e querem dar opinião a respeito de coisas. Eu estou falando porque foi canalizado. Olha, vai plantar coquinho. Desde quando coisas canalizadas, pessoal, tem mais respaldo do que dados históricos? É muito fácil você aprender hipnose e manipular uma pessoa deitada numa cama. Então vamos deixar de sermos ingênuos neste sentido. É ridículo isso. O canalizador... ele ficava hipnotizado, então o ser
Vini falar, pessoal, querem acreditar no movimento Nova Era, na New Age, com todo esse espiritualismo exacerbado, cheio de muito mimimi pra cá, sociedade secretinha, vamos negócio, porque não sei o quê, porque os profanos, porque não sei o que tem, mas vão plantar coquinho, gente. Desculpa a honestidade. Esse tipo de pessoas eu nem dou confiança. Porque é ridículo, beira a insanidade mental. Tá? Você quer ser ateu? É melhor até ser ateu do que se meter com essa porcalhada toda que tem ali. Me desculpem, mas não dá não. É sério. Eu olho cada vez mais aí canais, sabe? Aí é um negócio de supremacia, é um negócio de que eu tô com a verdade porque essa mulher ela nasceu lá aonde foi que ela nasceu? Ela nasceu na Hiperbórea, nasceu na Atlântida, na Lemúria. Pelo amor de Deus. Você quer enganar quem? A você mesmo? Se você quiser continuar sendo enganado, tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas que gostam de viver na mentira, tá? Porque cada um atrai para si aquilo que as coisas vão gravitar, a gravitação, a lei da gravitação, né? Vai acontecer na sua vida baseado naquilo que você vai atrair, né? Então você tem que ter só cuidado com o que você está criando, porque você cria determinadas coisas, depois você não sabe por que é que isso está aqui, tá? Então cuidado, porque você pode começar a ter uma mente arcontizada e aí é difícil, aí complica, né? Então a gente vai ler aqui um texto, vejam bem, eu vou ler um texto aqui muito interessante, eu vou refutar algumas coisas que esse texto vai dizer, porque apesar dele se dizer gnóstico, eu vou dizer o que está errado nessa teoria que eles vão escrever aí. Então, prestem bem atenção nisso, tá? Eu já falei aqui que havia o que? Várias escolas, tá? Gnósticas. Ok? Havia várias escolas gnósticas. Existiam os valentinianos. Certo? Existiam os 7 anos. Os ofitas. Ok? Então, eu estou dando só exemplo de 3 aqui. Mas cada uma dessas escolas gnósticas tinha... eu não vou colocar os marcionitas aqui, porque o marcion não chega a ser um gnóstico. Tá? Então, houveram várias escolas, e cada uma delas tinha a sua maneira de pensar, algumas tinham alguns pensamentos mais radicais, outras menos radicais, umas mais próximas do cristianismo, no sentido da ortodoxia, outros mais distantes, tá bom? Então você tem que entender que o gnosticismo não tinha uma unidade, olha, aquilo, todo mundo pensava igual, não era assim não, tá? Existia a diferença entre grupos e grupos, tá? O cristianismo já nasceu todo fragmentado, correto? Nasceu fragmentado. Então é preciso a gente tomar um certo cuidado na hora que a gente fala assim, eu li o Pisce Sophia. Bem, o Pisce Sophia não é em tese, toda a gnose cristã. Tá? Me desculpe. Tá? Lá, esses 2 vídeos anteriores, eu mostrei na Metafísica, né, 1 e 2, tá? Que a galera lá os gnósticos, eles tinham ali uma certa maneira de ver a cosmologia, a cosmogonia e a teogonia, tá? E a antropologia também. Então é preciso você ter cuidado, por quê? Porque
Não vá atrás de qualquer pessoa que sai por aí dizendo a gnose, a gnose. Tem gente que fala gnose e se esquece de dizer cristã. Se você está falando de gnose egípcia, gnose não sei o que, sumeriana, gnose não sei o que, bem, aí é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Agora, gnose cristã é uma coisa completamente diferente, pessoal. Então não confunda com outras gnoses para depois fazem um mingau aí e depois tá aí um bocado de gente aí falando coisas não aqui, né? Tá? Não aqui, mas em grupinhos de rede social aí ficam divulgando as ideias absurdas baseadas em texto, pseudotextos, que eles não sabem de onde veio, às vezes de canalização, não sei de quem. Tá? Então, cuidado, muito cuidado, pessoal. Tem gente pisando em casca de ovo e uma hora dessa a coisa pode complicar. Muito bem, então vamos lá. Então, esse texto aqui é o seguinte: quem é o Senhor da sabedoria? O texto, pessoal, é muito interessante, mas me permita logo dizer uma coisa, eu vou discordar já do nome aqui, tá? Ele está se referindo, o Senhor da sabedoria, Senhor da sabedoria, ele está se referindo ao Uno, tá? Ao Pai, que alguns chamavam de Beatles, tá? A Mãe, ok? Então o Senhor da sabedoria, ele está se referindo a esse conjunto de seres aqui primordiais, tá? Certo? Então a Mãe, que era conhecida como Enóia, não? Era também chamada de Pronóia, ok? Era chamada de Barbelô, né? Era chamada de sabedoria superior, né? E até mesmo de Sofia, tá? Ela também era chamada de Sofia, não confunda com a outra Sofia, tá? Com a Eon, ok? E aí tem o Filho, né? Que vai ter várias emanações dele. Então ele está falando Senhor da sabedoria se referindo aqui, ó, tá? Ao que a gente já estudou, ao um. Então ele usa o termo Senhor da sabedoria. Eu não acho muito legal, porque, pessoal, eu tenho um pouco nojo desse negócio de escola de mistério, sabe? Porque esses negócios de escola de mistério só é para enganar gente tola, tá? Só é para enganar gente tola e continuar vivendo no mundo da ilusão e da manipulação. Só simplesmente isso. Não tem outra explicação. Deixa eu me centralizar aqui, que eu estou meio fora do ângulo. Muito bem. Então ele vai dizer aqui, tá? Vamos aqui. Então eu vou marcar aqui, porque eu quero marcar o que eu vou refutar, porque eu vou refutar algumas coisas, tá? Ele diz, uma das questões centrais de qualquer tradição religiosa é quem ou o que é Deus. Ok? Tá certo? Tá. Isso é uma das questões básicas da vida. Porque eu já coloquei, por sinal, isso aqui no canal, né? Então eu coloquei o seguinte, né? A pergunta hoje não é perguntar se Deus existe. Porque aí é que está o problema. Não é se Deus existe. Você tem que se perguntar o que, tá? É Deus. Pronto. Não é nem quem é, tá? Porque se você perguntar quem é Deus, é uma outra pergunta completamente diferente. Mas a pergunta seria o que é Deus? Porque por toda a história que a gente já viu nos vídeos, chamaram de Deus para vários tipos de seres, e aí, meu amigo, ao longo da história da humanidade,
foi para tudo que se desconhecia, que não se sabia explicar, diziam é um Deus. Tá? Aí deram Deus, chamaram de Deus para o vento, para a tempestade, para o raio, para o trovão, para o relâmpago, enfim. Ok? Então, tudo que primitivamente não se sabia dizer o que era, se dizia que era Deus. Ok? Se um ser aparecesse voando, era Deus. Né? Se você chegasse de helicóptero, se você pudesse voltar atrás no passado e fosse ver lá, você se perguntasse assim, chegasse e descesse no meio do lago dos Sumérios, num helicóptero, eles iam dizer que você era Deus. Ok? Porque eles não tinham como explicar aquilo. Então, essa é uma das coisas que a gente tenta desmistificar muito aqui. Tá? Porque o que supostamente eles chamaram de Deus é provavelmente seres supra-humanos. Ok? E aqui a gente tem tentado desvendar alguns mistérios, né? Porque toda vez que a gente toca nesse assunto Deus, aí milindra. Por que milindra? Porque as pessoas botaram na cabeça que Deus é algo assim, o inefável. A gente jamais. Então, portanto, você não deve prescrutar o que é Deus. Sabe por que eles falavam isso? E falam ainda hoje? Porque eles têm medo de que você, ao investigar a existência dele, você chegue a uma conclusão. Primeira, não existe. Ou segunda, ele é outra coisa que não quiseram dizer para nós. Está me entendendo? Então, preciso entender bem essa coisa aí, porque eles botaram Deus em volta a mistério para tentar dizer, certo? Então vamos lá. Por isso que na maçonaria eles não aceitam ateu. Mas você pode acreditar até em qualquer coisa que você chame de Deus, eles aceitam lá. Tá? Uma das questões centrais de qualquer tradição religiosa é quem ou o que é Deus. Em muitas das primeiras religiões arianas, olha aqui, ó, tá? Presta atenção nessa palavra, que é o que eu vou questionar. Tá? Há uma definição clara. Vou mudar a cor aqui há uma definição clara de Deus, embora esta passe a ser expressa através de muitas imagens, forma, linguagem diversa. Estas definições, embora divergentes na forma, têm uma coisa em comum. Todos definem Deus sem usar descrições em termos morais ou éticos. Tá? Deus simplesmente é. Ok? Deus simplesmente é. Em certo sentido, isso é central para a compreensão gnóstica de Deus, pois ela, isso está além da definição. Definir Deus de qualquer forma é, em certo sentido, limitar ele, ela, isso, tá? Então, vejam bem o que ele está dizendo aqui, esse texto, tá? Veja bem. Quando você define Deus, o que eu acho muito engraçado é o seguinte. Então, eu não estou com o livro aqui, mas se você pegar o livro de Urântia, o livro de Urântia vai fazer uma definição de Deus que é uma das definições mais claras que eu já vi na vida. Definindo o papel de cada deidade, tá? De cada divindade, explicando por que é assim, assim, assim. Eu não estou dizendo que o livro de Urântia é verdade, pessoal. Estou apenas citando ele como exemplo. Mas lá tem uma definição muito mais palpável, eu diria. Seja lá quem escreveu ou quem falou sobre aquilo, que eu não posso também dizer, né, no sentido de que tem uma certa ad mistério em torno do livro. Eu posso dizer para vocês que talvez seja a definição mais palpável de Deus. Então,
tem até uma música, né, que diz o seguinte, olha só. Antes que houvesse, tu eras Deus, te revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica a Deus, é isso mesmo. Ninguém explica a Deus. Então, ninguém explica a Deus, por quê? Porque, claro que você colocou em torno dele uma redoma que as religiões colocaram, exatamente para você não fazer o que... Né? Como se Deus quisesse ficar escondido de você. Eu vou me esconder desse... Nós estamos falando não é do demiurgo, mas, tá? Nós estamos falando do Deus incógnito, do Pai, do bom Pai de Jesus, tá? Não estamos falando do Jeová, do Gadu, do Alá, do Brahma e tudo mais, tá? Saiba disso, ok? Então, eles fizeram isso tudo ficar em volta a mistério para exatamente você não escutar. Até as músicas são assim, né? Ninguém sabe quem é Deus, né? Certo? São coisas que eles fazem de propósito, porque, claro, se você vai prescrutar o Deus da Bíblia, você vai descobrir que ele não é nada, que ele nunca foi Deus. Esse era o medo deles. Né? Hoje, com os estudos avançados sobre documentos e etc., né, você pega e começa a mostrar que a Bíblia não é um livro sagrado, que a Bíblia não fala de Deus, no sentido do Deus como a gente compreende, onisciente, onipresente, onipotente, não sei o que, não fala, tá? Certo? E que no máximo você tem que levar em conta que ali está um livro histórico, tá? Que foi muito manipulado. Você vai, inclusive, entender ao longo dessa coletânea de vídeos, certo? Em certo sentido, isso tá? Por exemplo, aí, para o hindu, Saivita, por exemplo, a divindade suprema é definida como Shiva. Então vamos ver isso aí, tá? Com Brahma e Vishnu. Então aqui está a tal Trimurti, tá? Sendo simplesmente modos ou personas, enquanto que outras tradições, Brahman, aí já é diferente de Brahma, né? Tá? Ou Vishnu é supremo, com outras divindades sendo modos de sua expressão. Em cada caso, há ainda uma forma mais transcendente. Parabram é outra forma de falar, né, de Deus, cada um sendo definido como além da definição, contradições de atividade divina sendo relegadas às formas ou manifestações menores interpretadas na alegórica, nas interpretações interpretadas alegoricamente. Então, tá. Então, vamos lá. No diálogo Adamantio, tá? Eles colocam o seguinte: existe o Deus bom, tá? Que é aquele que é o Pai, né? Que Jesus Cristo falou. Existe um Deus, um segundo Deus aqui, que é o Deus Criador, e aí provavelmente eles se referiam a Sofia. Então não é um Deus, é uma deusa, tá? Que ela dá origem a tudo, ok? E existia o Deus mau, ok? Vou ter que apagar bem aqui, pessoal, porque, né, não aparece aqui em cima, tá? Então existia o Deus mau, que é o Ialdabaoth.
Ok? Certo? Yaldabaoth. Aqui, ó. Então existe o Deus bom, o Deus criador e o Deus mau. Ok? Que era o Yaldabaoth. Então, só que se você... Vamos apagar aqui. Vamos pegar aqui. Se você pegar, tá? E aqui o Javé como Deus, você descobre que ele não é. O que que o Javé fez? Tá? O Javé é o mesmo Enlil. Os estudiosos hoje já definem isso como claro, é o mesmo Brahma, o mesmo Alá, tá? O mesmo Vishnu, ok? É o mesmo, ok? Esse ser aqui, ele é o Yaldabaoth dos gnósticos, ok? Pronto. Se você souber que esse ser aqui é o mesmo ser, tá? Lá ele era chamado Deus, ok? Aí ele era chamado de... Depois ele foi lá com os arianos, tá aqui, ó. Aqui, e se revelou como Brahma. Aí ele foi lá com os ismaelitas, primos dos judeus, e se revelou como Alá. E os gnósticos mostraram que ele nada mais era do que Yaldabaoth. Então, o Javé, pessoal, da Bíblia, é a mesma figurinha respeitada. Sabe como é que ele era chamado também? Ele foi chamado de Samael, Saclas, ok? Nebro. Ele foi chamado de Sataniel. Ele foi chamado de Ariel. Ok? Foi as muitas formas que os gnósticos chamaram ele aqui. Ó. Então, esses seres aqui não são Deus. Nunca foram Deus. Tá? Por quê? Porque hoje a gente já sabe, né? E a gente vai descobrir ao longo dos nossos estudos que houve manipulação na Bíblia. Tá? Houve manipulações. Muita. Não foram poucas, não. Muita manipulação. Para esconder a figura, por exemplo, do Enlil. Tá? Para esconder, por exemplo, a figura de Baal. Para esconder a figura dos outros Elohim. Ok? É? Então preste atenção nisso. Por quê? Porque, olha, vamos aqui. Aqui tudo tem um quê e um para quê. Tá? Bem aqui, olha só esse texto aqui. Tá? Também vou usar o marcador. Ok? Então diz aqui assim, ó. Bem aqui, ó. Eu vou grafar aqui. Por esse motivo, Yaldabaoth, regozijando-se com todos aqueles abaixo dele, encheu-se de orgulho e exclamou: Eu sou o Pai e Deus. Acima de mim não há ninguém. Mas sua mãe, ao ouvir isso, gritou contra ele: Não minta, Yaldabaoth, pois acima de você está o Pai de tudo, o primeiro homem. Assim é o homem, o filho do homem. Então, com todos eles chateados com
esta nova voz devido à declaração inesperada. Enquanto perguntava-se onde veio esse som, e Aldabaoth, a fim de conduzi-los de volta a si mesmo, assim dizendo, exclamou: venham, façamos a humanidade à nossa imagem. Tá? Os 6 poderes, ao ouvirem isso, né, como sua mãe, deram-lhe a ideia de um ser humano. Ok? Então, o que é que Aldabaoth fez? Aldabaoth disse: olha, bora criar, né, um ser humano como nós, né? E aí diz o texto ainda aqui, ó, olha só. Juntos formaram um homem de tamanho imenso, tanto em largura quanto em comprimento. No entanto, como ele podia apenas se contorcer no chão, eles levaram até o pai. Sofia estava fazendo tudo isso para que ela pudesse esvaziá-lo da luz, esvaziar o Aldabaoth que havia nele, e para que ele não ficasse mais contra aqueles que estavam acima dele, tendo sido privado do seu poder. Assim, quando aquele sopro, o espírito da vida no homem, assim dizem, ele foi secretamente esvaziado do seu poder, enquanto a humanidade passou a possuir intelecto e pensamento. E dizem eles, estas são as faculdades que desfrutam da salvação. Então, você já percebe bem aqui que o Aldabaoth, o que ele faz? Ele diz, bora criar uma humanidade para a gente. Não é criar o homem, mas uma humanidade. Por quê? Porque no Pleroma já existia uma humanidade. Por isso que quando eu falo que nós não somos daqui, alguém perguntou, Robson, você falou que a Eva, o Adão e Eva não eram daqui. Segundo o livro de Urântia, não. Eles vieram com uma missão específica de elevação biológica, porque eles tinham sangue violeta. Tá? E nós vamos entrar dentro dessa coisa aí. Se acalme que nós vamos entrar dentro dessa história do livro de Urântia. Senão eu peguei alguns pontos do livro de Urântia, que aí nós vamos fazer um vídeo explicando algumas coisas, tá? Refutando algumas e colocando algumas como possíveis explicações, tá? Que aqui existe o universo da possibilidade, tá? Então, o Aldabaoth criou uma humanidade à imagem daquilo que ele viu lá. Então, por isso nós somos, na verdade, a sombra. No entanto, a Sofia usou uma estratégia que, para esvaziar ele do que ele tinha dela, ele precisava soprar sobre o rosto dos humanos. Tá? Então, provavelmente ali o humano que eles criaram era um Homo erectus. Ele ainda não conseguia ainda, gente, se mover, ter consciência, etc. Então foi obrigado ali. Essa questão do sopro, pessoal, aonde ele lança para dentro a centelha divina que a Sofia tinha, porque ela é um Aion, foi para dentro de nós, e ao entrar dentro de nós, ela criou, ela foi encapsulada pelo Espírito. Por quê? Porque a centelha divina é extremamente poderosa. Ela é uma antimatéria. Ok? Nós já vimos isso, introdução à gnose cristã. Ok? Então é bom sempre dar uma visitada nos outros vídeos. Então, essa questão é muito clara para nós, para dizer o seguinte, olha, é preciso a gente entender, né, que os gnósticos dizem, um sopro criou no homem o espírito e a centelha divina foi encapsulada pelo espírito. Ok? A Bíblia também fala que houve um sopro de vida. As tabuletas da Suméria não vão dizer isso. Vão dizer o quê?
que eles pegaram um ser, tá? Houve várias tentativas para tentar criar um ser humano ideal e não conseguia. Saiu um bocado de porcaria. E aí chegou o momento que eles criaram o primeiro homem que deu certo, que é o Adamu e a Tiamat. Depois surge o Adap e a Tit. Então nesse processo aí, né, a gente vê que aí eles criam o Homo sapiens sapiens. O problema foi que eles foram lá e cortaram anularam algumas fitas do DNA humano para que o humano não... Né? Então existe uma crença ainda hoje, alguns pesquisadores acreditam que provavelmente nós tenhamos sido trazidos para cá. Por exemplo, vamos lá, o Mauro Biglino, um estudioso da Bíblia, ele fazia traduções do hebraico, do grego para a editora católica, né? Ele diz que exatamente é muito claro na própria Bíblia que o homem foi pegado de algum lugar e colocado no jardim. E realmente, você lê o Gênesis e você vê, o homem não foi criado no jardim, ele foi criado num canto, pegaram ele e levaram para dentro do jardim. É isso que também as tabuletas da Suméria dizem. Tá? Eles foram colocados no jardim para serem observados. O jardim era uma espécie de... O jardim ficava dentro do Éden, o Edim. Né? Edim em sumério e Éden na linguagem bíblica. Então ficava lá, retido, sendo espionado, como para ver como é que ele agia. Tá? Talvez a grande preocupação fosse a reprodução. Eles queriam que eles se reproduzissem. Tá? Então eles ficavam observando se em algum momento eles iam ter relação sexual. Aí vai acontecer toda aquela história da serpente, porque a serpente, pessoal, vai ter um sentido, dependendo do ângulo que você olhar, a serpente ou vai ser boa ou vai ser má. Mas o que fizeram? Pegaram a serpente para bode expiatório e deram a ela uma conotação, transformaram ela no Lúcifer, no diabo, no Satanás, na toda. Ok? E por quê? Porque, claro, né, eles que precisavam tirar as características do Ial da Baote, do Javé, e jogar para uma outra figura, e pegar as coisas boas lá do pai incógnito e jogar para o Javé. É assim que foi a manipulação toda. Né? Então, bora começar a caracterizar um e descaracterizar o outro. Tudo indica que, segundo alguns pesquisadores, provavelmente alguns dizem que a serpente que apareceu foi a Sofia, tá? Outros têm textos de Nag Hammadi que dizem, e eu já li aqui desse documento aqui, tá? Em que Jesus diz que foi ele que falou com Eva, certo? Depois há quem diga que a serpente é o Enki, ok? E há quem diga ainda que quem na verdade é a serpente é o Enlil, que foi lá e insuflou a ideia na cabeça da Eva para ter um pretexto, né? Porque ele era contra a criação dos humanos. Vamos ser claros aqui, nas tabletas da Suméria, as traduções ainda que muito... Vejam, as tabletas da Suméria, pessoal, o Syntyche fez traduções que alguns estudiosos hoje questionam. Tá? Não vamos esquecer que ele era judeu. Então, tem algum problema dele ser judeu? Não. Eu só estou dizendo isso por quê? Porque ele provavelmente também não ia expor, né? De forma... Houve muita coisa que ele não disse. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Então, que na verdade esse ser, né, que tentou a Eva, de alguma forma é símbolo da sabedoria, tá? Quer seja ele Sofia, quer seja ele Enki, quer seja ele o Enlil, quer seja ele, tem uma simbologia, e nós vamos ao longo dos vídeos entender isso,
Ok? Muito bem. Então, aqui você já percebeu, né? Vamos voltar para cá, porque aqui está a grande questão. Depois nós vamos voltar para aquele texto lá. Em cada caso, há ainda uma forma mais transcendente, né? Que nós já vimos, cada um sendo definido como além da definição, com as tradições de atividades divinas sendo delegadas a formas ou manifestações menores ou interpretadas de formas alegóricas. Na fé zoroastriana, tá? Títulos como Aura Mazda são definições superlativas de uma causa primeira, enquanto na fé midraica, derivada posterior, Deus foi definido como Zuvan, o Senhor do Tempo, uma vez que se acreditava que o destino ou o tempo era o príncipe que está além de todas as coisas. Para o gnóstico, Deus simplesmente é. Ela é uma fonte além e por trás de todas as coisas, tanto na fé zoroastriana quanto na israelita. Deus geralmente é chamado simplesmente de Senhor, pois isso designa um título de respeito a um superior. Para nós, ela é o Senhor da sabedoria. Então ele dá um título de Senhor da sabedoria que, para mim, é completamente fora de lugar. Jesus não chamou assim. Jesus chamou, o segundo vídeo está lá, da série. Jesus chamou o quê? De uno, de mônada, tá? Então ele não chamou de pai, mas não chamou Senhor da sabedoria. Em nenhum momento você vai ver Jesus chamando ele de Senhor da sabedoria. Não existe isso. Tá? Então aqui eu já refuto essa ideia, né? Aqui tem algumas coisas muito boas, mas algumas coisas eu vou descartar por questões de estudo que eu já fiz, pessoal. Eu não vou divulgar ideias aqui que não são verdadeiras. Aí você pode perguntar, mas o que é verdade para ti, Robson? Digo, a verdade para mim é aquilo que está nos documentos gnósticos. Tá? É simplesmente isso. Da gnose cristã, sim. Você pode inventar o que você quiser, as suas teorias. Por exemplo, o livro de Urântia chama de Pai Universal, Espírito Infinito, Filho Eterno, né, para esse conjunto de seres. Tá? Ele vai chamar o Uno, o livro de Urântia vai dar o título do Eu Sou, tá? Que eu já começo a discordar, porque eu sou acaba implicando na ideia do Yeyer, certo? Lá do eu sou o que sou, lá da revelação a Moisés, lembrando que o demiurgo que apareceu a Moisés, o nome dele não era Eu Sou. Ele quis se dar esse nome, esse título, por quê? Porque quando a Bíblia foi escrita, pessoal, foram muitas mãos escrevendo, então cada um queria meter o seu pitaco lá e dizer, olha, não, porque tal, isso e aquilo. Você vai entender essa história, pessoal. Tá? Porque nós vamos chegar num momento em que nós vamos ter que fazer uma escolha na vida. Tá? Vamos ter que fazer uma escolha na vida. E isso está se aproximando cada dia mais da nossa realidade chamada Terra. Ok? Existem muita coisa por aí acontecendo e que vão acontecer que a gente tem que ter um olhar atento. Por isso que Jesus dizia, olhai os lírios do campo. Né? E ele, certa vez, ele até disse assim, vocês sabem interpretar quando vai chover, quando vai fazer sol, mas não sabem perceber os sinais, né, de Deus. Então, quer dizer, as pessoas não percebem, não têm a percepção, ficou tão cega que elas não conseguem perceber o movimento
tá? Que o pleroma está fazendo e sempre fez para tentar despertar o ser humano. As pessoas continuam vivendo nas suas religiões, se enganando, vivendo em sistema de escravidão, dando dinheiro para enriquecer alguns. Tá? Então, pessoal, eu gostaria de dar muita assim, esperança, mas vai chegar um momento que a nossa própria civilização não vai ter como existir mais. Se continuar nesse caminho aí, difícil. O problema é que você destrói toda uma civilização, mas depois é reconstruído tudo de novo. Por quê? Por causa das memórias que são acumuladas, né? Então é um negócio complicado. O que há em um nome? A questão do nome de Deus é importante, pois, em certo sentido, dar nome a algo é defini-lo. Tá? Para os feiticeiros medievais, saber o nome do espírito era controlado. Então, por isso que eles tinham que saber o nome. Tá? Até hoje, né, você sabe que existe uma coisa nas religiões afro, principalmente no Terecô, no Catimbó, na Mina, né? Que você tem que saber a digina da entidade que você trabalha. A digina, o que é a digina? A palavra digina quer dizer aquilo que está oculto, o nome oculto do ser. Por quê? Porque ele chega, ele vai dar um nome, vou dar um exemplo aqui, né? Ele vai dar um nome, eu sou o caboclo sete flechas. O problema é que esse não é o nome dele. Então, para você controlar a sua entidade, você tem que saber a digina dele. O nome verdadeiro dele. Porque era assim. Antigamente, você saber o nome de um espírito, você controlava ele. Foi assim que o Salomão, por exemplo, construiu o templo usando os daimons. Quem são os daimons? São os seres intermediários. Tá? Que o pessoal chama de demônio, que não tem nada a ver, porque eles podem ser éticos ou não éticos. Então o Salomão, por isso que criaram a Goétia, né? Porque com a ideia de controlar demônio. Já vi gente que entrou nessa e depois não conseguiu mais sair. Tá? Porque você vai mexer com seres que estão na Terra há milhões de anos, pessoal. Há mais de 1 milhão de anos, né? Ou 1 milhão de anos. Vamos lá. Eu sempre gosto da casa de 1 milhão. E esses seres já existiam aqui antes dos humanos serem criados. Então, nós estamos num lugar que, na verdade, pertence a eles. E de repente, as pessoas começam a achar que para enricar, para, não sei, sabe, tem coisas absurdas. Para conquistar uma mulher, para conquistar não sei o que, um emprego, não sei o que, tem que mexer com magia, com não sei o que. O problema é que quando você entra por esse caminho, você vai fatalmente, se você não for uma pessoa que tenha um certo conhecimento, você vai entrar e não vai sair. Porque assim como você vai controlar aquilo que você dá nome, tá? Você, de uma certa forma, também vai ser controlado por aquilo. Então, muito cuidado, tá? O Salomão fez o templo, né? Já imaginou, né? O templo sendo construído por seres que não tem nada, quer dizer, os humanos não fizeram nada naquele templo lá, então, tá? Ok? Então tem que ter cuidado, muito cuidado, pessoal, tá? Eu sei de canais aí que ficam prometendo curso de magia não sei o que, magia angélica, magia não sei das quantas. Cuidado, muito cuidado, pessoal, tá? Então, dar nome a alguma coisa significa ter controle sobre aquela coisa. Então, por isso que eles diziam que eles não gostavam de dar um nome a Deus,
O problema não é que eles queriam, eles esconderam de propósito o nome de Deus. Então, como é que eles fazem? Por que os judeus atuais são judeus do Talmud e da Cabala? Porque eles sabem, tá, do nome de Deus. Eles sabem quem é esse Deus da Bíblia. Então, eles controlam a ele, porque ele está preso a esse universo Terra. Tá? Ok? Eu vou dar um exemplo básico para vocês, atual. Vocês viram aquele bombardeio do Irã lá sobre Israel? Eu pergunto a vocês, o Alá e o Javé estão numa briga, né? O Jeová. Tá? Aí vocês vê toda aquela encenação. O domo de ferro. Domo. Tá? Existe o domo da rocha, né? Vocês sabem que o domo da rocha é onde está a mesquita lá, o domo da rocha. Você sabe por que não vai cair uma bomba lá? Nunca vão bombardear Israel, assim como nunca vão bombardear o Vaticano. Sabiam disso? Por quê? Porque não é por causa do Netanyahu, não. Porque ele vai ser... Vocês escutem só o que eu estou falando. Breve vocês vão entender que ele vai ser cortado. Mas, deixa eu dizer para vocês, sabe por que não se faz nada lá? Porque lá tem islâmicos, cristãos e judeus morando tudo junto. Tem bairro cristão, bairro islâmico, bairro judaico, mas os judeus lá, tem muitos judeus ortodoxos que ainda agridem cristãos lá. E tem um monte de babaca no Brasil balançando a bandeira de Israel, dizendo que Israel tem que atacar o Irã. São um monte de abestado, desculpa dizer. Se você estiver aqui no meu canal, pega beco. Entendeu? Porque você é um abestado mesmo. Porque se há um país onde a sacanagem corre solta é em Israel. Tá? Maior marcha gay é lá. Eu tenho alguma coisa contra? Nada contra. Tá? Lá se pratica aborto. Tem alguma coisa contra? Nada contra. Cada um faz as suas escolhas. Tá? Então tem um bocado de moralista aqui no Brasil, que aqui no Brasil não. Nós somos contra o aborto, somos contra isso, contra aquilo. Estão defendendo um país onde a liberdade lá é tão... O problema é que tem um monte de gente que sai daqui levando caravana para ir batizar os outros lá no Rio Jordão, que está completamente contaminado. E aí ficam ganhando dinheiro de um monte de gente abestada, né? Fogueira Santa de Israel e etc, etc. Só pessoas que têm a mente fechada é que ainda não entenderam o que realmente está acontecendo. Aquilo lá é dominado por arcontes, pessoal. Aquilo é uma região onde os arcontes estão... Terrível, né? A gente tem que, às vezes, engolir algumas coisas, porque se falar, explode. Né? Na tradição, aqui ele diz, na tradição gnóstica, entendemos a fragilidade do espírito humano e o desejo de projetar a humanidade na divindade. Esta tendência para o antropomorfismo, antropo de humano, tá? Morfo, né? De morfer, okay? de tentar colocar a imagem humana em Deus, tá? É perigoso. Visto que o homem caiu e a matéria está em estado de decadência, projetar a humanidade na divindade é, por necessidade, reduzir a divindade a nível humano. Embora certamente as imagens, lendas, mitos, nomes divinos tenham seu lugar e seu valor está naquilo que representam e não em si mesmo. Em relação aos nomes de Deus do Antigo Testamento,
há um verdadeiro dilema. Aí preste atenção no que ele vai falar aqui. Há muitos nomes para Deus, embora traduzidos sob um único título em inglês. Tá? O que dificulta é que cada nome tem um significado diferente. Por exemplo, o nome Elohim. Tá? Esse nome Elohim que aparece na Bíblia. Tá? Por exemplo, significa poderosos, no plural. Tá? E pode ser aplicado a qualquer forma de semideus, destrutivo ou construtivo, da luz ou da escuridão. Então ele está usando um termo aqui dualística, né? Uma dualidade. Quando na verdade Elohim você não aplica a seres bons, porque os seres bons têm nome, são chamados de aeões. Ok? Eles próprios depois vão dizer aqui nesse texto outra coisa. Tá? Por exemplo, significa poderosos. Né? Então, esses seres podem trabalhar tanto. De modo geral, o uso do termo Elohim no Antigo Testamento tende a esconder o fato de que seres que estão se comunicando são arcontes. Olha aqui. Ó. Olha, o fato, olha, aqui, Elohim no Antigo Testamento são arcontes caídos, ou pior ainda, o falso criador disfarçado das forças da luz. Olha só o que ele está falando aqui. Eu vou repetir. De modo geral, o uso do termo Elohim no Antigo Testamento tende a esconder o fato de que os seres que estão se comunicando são arcontes caídos. Tá? Ou pior ainda, o falso criador disfarçado de forças da luz. Então, olha o que ele está dizendo aqui. O termo Elohim, que é plural, que quer dizer deuses, divindades, alguns traduzem por iluminados ou brilhantes, tá? Outros traduzem por poderosos, pode estar escondendo por trás disso os arcontes. Ou pior, o demiurgo, o Yaldabaoth. Desde quando eu venho fazendo vídeo falando sobre isso aqui? Esse texto aí, pessoal, é em inglês. Material em inglês, porque você não encontra no Brasil. Ok? Então, está claro para nós, para mim está claro isso aqui, nunca teve tão claro como o dia, de que de fato, pessoal, houve uma tentativa na Bíblia de esconder os arcontes e de esconder o demiurgo, pessoal. Tá? De esconder o Enlil, de esconder o Enki, das tabuletas da Suméria, etc. Tá? Então, sabe qual é a forma mais bacana de você esconder algo? É você mistificar, é você esoterizar, é você espiritualizar, aí você pega e esconde, fica aquela aura de coisa assim sobrenatural. Então, imagina, né? Então agora eu vou mostrar aqui um negócio que eu já mostrei várias vezes aqui. Eu vou pegar o salmo aqui, tá? Vou pegar um salmo aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá, pessoal? O salmo. Achei. Salmo. Olha, e nós vamos parar praticamente o vídeo logo após, tá? Elohim preside a Assembleia dos Elohim. Ali, com os Elohim, ele julga. Aí, olha o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer o seguinte, olha. Vocês são Elohim. Tá? Vocês são Elohim, são deuses. Filhos de Elion. Todos vocês, todavia, morrerão como mortais, como qualquer príncipe cairão.
Desde quando Deus morre? Está aqui, ó. Bíblia. Tá? Então, portanto, o que é que o texto está dizendo? Que esses seres morriam. Simplesmente isso. Aí as pessoas, claro, para criar um ar de misticidade, porque o ser humano adora coisa mística. Eu já vi isso, parece que assim tem uma fantasia, aquela coisa mística, né? Então eu, ao contrário, eu gosto de ir pelo caminho da racionalidade e da lógica. Esse negócio de muito misticismo, tem gente que vem e diz, eu não gosto do canal dele porque ele tenta querer explicar o inefável, o indizível, o impronunciável, não sei o que tem mais, não sei o que. Eu digo, olha, se você quiser conhecer bem sobre esse assunto, compre o livro de Urântia, leia logo ali a introdução do livro, você já começa a cair por terra essa ideia de muito misticismo, apesar que a gente está falando sobre metafísica, mas aí é que está o problema. A metafísica, pessoal, ela está falando porque eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre Platão, né? Eu vou encerrar isso aqui com essa questão, porque o Platão, pessoal, tá? Tudo que não pode ser explicado vira místico. Vocês já perceberam isso? Eu não sei como eu fiquei bom dessa doença. Não foi Deus. Não, foi um ser. Foi um anjo. Foi um caboclo. Foi um orixá. Foi não sei o quê. A pessoa não é capaz de entender, de repente, que ela pode ter sido curada pelo seu próprio organismo, pela sua própria energia interior. Então ela tem que criar uma figura para dizer, porque as pessoas adoram esse tipo de coisa. E isso aí é que a Matrix se usa muito para manipular as pessoas. Por isso que criaram religião, né? Tá? Então, o Platão, ele tinha uma ideia, né, pessoal? Ele tinha uma ideia de que existia o mundo das ideias, tá? Ok? Né? E existe o mundo das formas. Então ele dizia que o mundo das ideias é um mundo completamente diferente. Aqui nada perece, nada acaba, tudo é permanente, enquanto que o mundo das formas tudo vai acabando, enfim. Então ele dividiu isso. Então muita da metafísica existente hoje está exatamente por quê? Porque aqui está a física, tá? Física, aqui está a matéria, tá? Certo? E aqui não, aqui é o mundo metafísico de Platão. Então, os próprios filósofos criaram essas ideias exatamente por quê? Porque não se conseguia explicar nada. Né? Daí, pessoal, é por isso que tem esse conflito entre ciência e fé. Por quê? Porque, por um lado, os fundamentalistas científicos são, na sua grande maioria, ditos ateus, e, de outro lado, os fundamentalistas religiosos que ignoram tudo e qualquer coisa que seja ela, então cai nessa onda, porque o dualismo existe, pessoal, é inegável. Agora, existe muita gente que é monista. Monista quer dizer, tudo tem um único princípio, não existe dois princípios. Tá? Certo? Então, essa ideia aqui da metafísica foi aquilo que levou o Platão a esse, né? Então, olha só. De modo geral, o uso do termo Elohim no Antigo Testamento tende a esconder o fato de que os seres que estão se comunicando são arcontes caídos.
ou pior ainda, o falso criador disfarçado de forças da luz. O mesmo se aplica à fórmula do Iod Re Vav Re, que é YHWH. Tá? Embora tenha um significado esotérico que os cabalistas judeus sabem perfeitamente de quem se trata, embora tenha um significado esotérico, ele também foi distorcida para refletir a tempestade bárbara e violenta de Deus, que é falsamente representado em todo o Antigo Testamento como o Criador. Falsamente representado como Criador. Por essas razões, o gnóstico tende a evitar completamente os nomes de Deus do Antigo Testamento e identificar o Senhor e Elohim do Antigo Testamento com o Yaldabaoth, o falso arconte que provocou a criação da matéria caída. Tá? Então, eu vou parar o vídeo aqui, mas nós teremos outro vídeo ainda hoje para a gente continuar mostrando isso aí. Tá? Porque se você não seguir uma lógica, pessoal, uma racionalidade, você nunca vai ser uma pessoa desperta, nunca será uma pessoa, diríamos assim, com a percepção espiritual ampliada e também com a consciência expandida. Porque iluminação não vem por meio de misticismo ou crendices e etc. Tá? Vem pelo caminho da racionalidade, da lógica, do estudo, para que a gente compreenda o que é que realmente está em jogo em torno de nós. Forte abraço e até o próximo.